Muita gente se pergunta por que nada mais as motiva. Eu vejo muitas pessoas que se sentem travadas, que se sentem frustradas, que sentem que a motivação parece que ela vai sumindo das suas vidas. E eu não sei se esse é o seu caso, mas muita gente se pergunta por que é que existem pessoas que levantam cedo, que parece que pulam da cama, que, enfim, tem uma energia, enquanto outras parecem que não. Enquanto outras pessoas parecem que tem um peso que as puxa ali na cama, que as impedem de sair, de se levantar. E não só no despertar, mas na própria motivação com os seus projetos, com o seu trabalho, com muitas vezes a sua saúde. Porque é que existem pessoas que têm esses dois comportamentos diferentes. E isso leva a gente para uma pergunta muito importante, que é: o que é que nos motiva? O que é que move o ser humano como um todo? Há alguma resposta, há algum ponto em específico que faz com que o ser humano ele seja movido? Essa é uma pergunta que você já deve imaginar que é feita ao longo de toda a nossa história, mas no contexto atual a gente vem percebendo como cada vez mais as pessoas vêm perdendo essa capacidade de se sentir motivadas com seus projetos, com o seu trabalho, com as suas atividades. E aí há uma direção que a gente pode olhar que vem de três linhas psicológicas, que é muito interessante de você compreender, porque vai te dar uma noção sobre essa motivação, sobre essa construção que a gente muitas vezes vem perdendo ou não. Então é muito importante você compreender cada uma dessas três. A primeira delas vem com Freud, Sigmund Freud, grande fundador da psicanálise. Freud, ele na busca por trazer essa resposta, que obviamente eu não vou trazer de maneira aprofundada aqui, não é o objetivo desse vídeo, mas Freud, nos seus estudos, ele sugeria, indicava de maneira bem sintética que o que move o ser humano é o prazer. O que nos move é essa busca por prazer, essa busca por aquilo que nos faz bem, que nos traz algum tipo de prazer, em contraste, ou seja, enquanto a gente foge daquilo que nos causa dor, daquilo que nos traz algum tipo de sofrimento. Então, Freud ele traz essa primeira perspectiva a partir do início do século anterior, certo? 1900 em diante. E aí chegou um cara, depois de Freud, que era da época também, veio um pouco depois, mas lá da mesma região, em Viena, que diz: Freud, meu brother, me desculpa, mas não é o prazer não que move as pessoas. É outra coisa. Tem outro fator aí que faz com que o ser humano de fato se mova. Essa questão de prazer aí, parece que a gente fica parecendo um bicho muito biológico, um bicho muito parecido só com os animais, que é resposta e estímulo. Eu acho que não é só isso não. E aí o nome desse cara era Adler. Adler, ele sugeria que o que move o ser humano é o poder. É esse nosso desejo de poder, é esse nosso desejo de nos afirmarmos, esse desejo de trazermos uma certa superioridade, esse desejo de conquista. É isso que move o ser humano. E aí tudo bem, tinha essas duas linhas que foram sendo desenvolvidas, só que chegou um terceiro cara, que eu disse que eram três, chamado Viktor Frankl, psiquiatra judeu. Ele acredito que com 18, 19 anos de idade, ele já conversava com Freud através de cartas. Freud, obviamente, já era bem conceituado, já era famoso, né? Viktor Frankl estava ali no comecinho dos seus estudos, do seu interesse pela psicologia, pela medicina. E aí, ele um grande admirador de Freud, se correspondia com Freud através de cartas, moravam na mesma cidade, em Viena.
E aí, Frankl ele começa a desenvolver a sua teoria também. Só que na sua linha de pesquisa, na sua linha de atendimento às pessoas, ele começou a perceber que tinha algo que ia além do prazer e do poder. E aí, para Viktor Frankl, o que move o ser humano é o sentido. É o sentido que nos move. É quando nós encontramos sentido, é quando nós conseguimos ter algo a partir do qual a gente direcionar as nossas energias. Só um parêntese aqui, muita gente pega essa ideia de Viktor Frankl e traz ela como sendo a ideia do propósito. Ou seja, entende que as pessoas que têm um propósito bem definido são essas pessoas que conseguem se mover, que conseguem seguir adiante. Só que eu já vou te adiantar que não é necessariamente só isso. Viktor Frankl, ele começa a desenvolver essa sua teoria e ele termina indo para os campos de concentração nazista. Ele é capturado pelo exército nazista. Ele era judeu, morava em Viena, e ele termina indo para os campos de concentração nazista. Ele sobrevive a 4 campos de concentração. Você imagina o que é isso? Lá mais ou menos 1941, 42, por aí, ele passa por esses campos de concentração, passa pelas piores situações que um ser humano pode se submeter, perde seus pais, sua esposa. Muita gente acha, inclusive, uma curiosidade para você, não sei se você conhece a história de Viktor Frankl, mas muita gente acha que ele desenvolveu a sua logoterapia, que é a terapia através do sentido. Muita gente acha que ele desenvolveu as suas ideias dentro dos campos de concentração. E isso não é 100% verdade, tá? Ele já vinha estudando, ele já vinha construindo tudo antes. E quando ele entra nos campos de concentração, o que acontece é que ele percebe a força do sentido na motivação do ser humano. Ou seja, a força do sentido como um motor que faz com que a gente consiga atravessar as piores condições pelas quais nós poderemos passar. Então, ele viveu situações de humilhação física. Ele dizia que muitas vezes uma humilhação doía mais do que a fome, doía mais do que o frio. Ele dizia que a bofetada que ele levava de um soldado alemão, ela não doía fisicamente, mas ela doía mais na alma, no caráter, na índole do ser humano. Então, amarrando aqui essa linha, Freud sugeria que era a questão do prazer, Adler a questão do poder e Viktor Frankl a questão do sentido. E aí você pode estar se perguntando, Rafa, então quer dizer que se a gente for olhar para esses três, tem um que está certo, tem um que está errado. E veja só, todos os três eles têm um ponto de contribuição nessa discussão enorme. Só que se você prestar um pouco de atenção, você vai perceber que nós vivemos uma época na qual a gente nunca vivenciou, talvez, um momento em que a gente tivesse tanto acesso ao prazer fácil como a gente tem hoje. Pode perceber, a gente tem acesso ao prazer, sei lá, através do celular, é o iFood que chega rápido na sua casa, é uma situação de muito mais segurança do que nós tínhamos no século anterior, apesar de que tem as guerras em iminência vindo por aí, mas nós temos um acesso ao prazer muito maior do que talvez nunca se existiu na história da humanidade. E ainda assim, nós vemos as pessoas desmotivadas e vazias. Ao mesmo tempo, nós temos acesso ao poder de maneira que nunca se imaginou, talvez, que a gente teria. Hoje, né, com as redes sociais, com a mídia, com toda essa ampliação das mensagens, a gente consegue exercer um poder muito grande sobre as pessoas. A estrutura do trabalho também nos permite isso, de você exercer poder
muito grande sobre as pessoas. Então, essa afirmação de poder é também cada vez maior, mas ao mesmo tempo nós vemos as pessoas cada vez mais vazias. E o que a gente começa a perceber é que nós vivemos uma época de epidemia de uma falta de sentido. Não sei se você concorda com isso, mas é como se cada vez mais faltasse esse sentido que move as pessoas. Nós temos acesso ao prazer, nós temos acesso ao poder. Muitas vezes, para uma grande parcela das pessoas aqui no Brasil, nós temos condições de vida que são relativamente confortáveis. Quando eu digo confortáveis, eu estou falando em relação a condições biológicas mesmo, de segurança, mas que ao mesmo tempo a gente vê que falta algo como que se preenchesse a nossa alma. É como se o nosso corpo, como se o nosso externo, ele estivesse seguro, ele estivesse com todas as condições necessárias para prosperar, para existir, mas dentro da nossa alma parece que nos falta algo que faz com que a gente entre nesse modo de somente sobreviver. De somente sobreviver. E parece também que é intrínseco do ser humano que somente sobreviver para nós não é o suficiente. Parece que para a gente termos apenas as condições básicas de alimento, de água, de higiene, essas condições simples, por mais que muitas pessoas não tenham acesso a isso, mas parece que para aquelas que têm, mesmo para aquelas que têm, parece que nós, seres humanos, precisamos de algo mais. Precisamos ir um pouco além. Parece que falta o alimento para a alma. E aqui, quando eu digo alma, não entenda necessariamente como algo espiritual ou religioso. Mas, enfim, por que é que eu trago toda essa construção? Porque, de fato, essa ausência desse sentido na nossa vida muitas vezes faz com que a gente não consiga se mover adiante. E aí você deve estar pensando, tá, Rafa, mas você falou que o sentido não necessariamente é só esse propósito que as pessoas falam. E aí o que eu quero que você pense aqui, que você preste bastante atenção, é o seguinte: muita gente atrela a ideia do sentido somente ao conceito de propósito. E isso não é necessariamente 100% verdade. Sentido, eu sempre gosto de trabalhar a partir de 3 óticas. É a área que eu mais estudo, é a área que eu mais me aprofundo dentro da filosofia. E sentido a gente pode trazer a partir de 3 óticas. Uma delas é o sentido como propósito mesmo, ou seja, o significado, a razão pela qual nós fazemos uma coisa, o sentido pelo qual nós, pelo qual nós nos movemos. Então, o sentido como propósito, ele vem muito com essa ideia de significado, de razão. Ou seja, quando a gente diz, né, o meu sentido de vida é, enfim, ajudar as pessoas. O meu propósito é contribuir por onde eu passo, é evoluir, é ser uma pessoa cada vez melhor. Enfim, mas disso aqui decorre um problema que a gente pode discutir em outro vídeo seríssimo da nossa sociedade, que é acreditar que nós precisamos ter um propósito enorme, pré-definido e muito claro na nossa vida para que nós consigamos nos motivar. E isso não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade. Eu conheço, provavelmente você também deve conhecer, pessoas que elas não tinham isso escrito em pedra, que elas não sabiam com essa clareza racional que muitas vezes a sociedade nos demanda qual era o seu propósito de vida, e ainda assim foram pessoas que atravessaram uma vida feliz, uma vida que vale a pena. Então, veja só, quais são as outras instâncias desse sentido que eu venho dizendo aqui que a gente pode olhar também.
Muitas vezes sentido pode ser direção. Ou seja, quando eu digo eu moro no sentido norte, minha casa fica no sentido da padaria. Eu vou caminhar no sentido contrário ao dos carros. Ou seja, qual é a direção que eu vou dar para a minha vida, para as minhas atitudes. E aí, a gente tem duas instâncias até agora. Sentido como significado, propósito, razão, mas também sentido como direção. Sabe por que essa direção é tão importante? Porque quando nos falta essa direção, muitas vezes a gente perde esperança. Então, quando a gente não sabe qual direção dar, e isso aqui eu estou dizendo não necessariamente relaciona ao propósito mais uma vez, mas às vezes em direções simples. Direções simples. Então, sei lá, muitas vezes a gente se sente desmotivado e perdido porque falta clareza dos passos que a gente quer dar, ou dos passos que a gente poderia dar. A gente diz, eu quero perder peso. Mas você não sabe definir, você não consegue ir trazendo essa clareza e dizer, tá bom, eu quero muito perder peso. Aí a gente fica só se sentindo frustrado, eu quero perder peso, mas eu não consigo, eu quero um trabalho melhor, mas eu não consigo. E é trabalho desse sentido, dessa direção, começar a tentar identificar quais seriam os possíveis passos que você poderia dar. Então, se eu quero perder peso, tudo bem. O que é que eu posso fazer na minha rotina para isso? Tem um horário certo para acordar? Não tem. Tem uma dieta certa para comer? Não tem. Qual é um exercício que eu poderia trazer que encaixa dentro da minha rotina? Em quanto tempo? Então é direção. É a gente identificando quais são as direções que nós podemos dar diante desse projeto, diante dessa meta, digamos assim, que a gente traz para a nossa vida. Direção. Quando nós nos deparamos com situações às quais a gente não consegue sequer enxergar uma direção, nos falta esperança. E a esperança é o que faz com que a gente consiga seguir em frente, que faz com que a gente olhe e diga assim, caramba, eu não sei no que é que vai dar, eu não sei, enfim, se vai dar certo, se não vai dar, mas eu sei um caminho pelo qual seguir. Eu sei qual é um caminho que eu posso trilhar. E olhar para essa direção faz com que a gente foque muito mais no processo do que no resultado final das coisas. Colocando em outras palavras, olhar para a direção que a gente vai dando faz com que a gente olhe muito mais pelo caminho pelo qual a gente poderia seguir. Exemplo, eu acordo todos os dias às 4:30 da manhã. Todos os dias eu busco trazer essa rotina bem estabelecida, eu escrevo, eu estudo. Então, não necessariamente eu sei onde é que eu vou chegar com essas minhas escritas, quero publicar meus livros, quero, enfim, produzir coisas, produzir materiais aqui para vocês, mas independente do resultado onde eu vou chegar, eu tenho uma direção muito clara para mim. Essa direção do horário, essa direção da escrita, do estudo, porque essa é uma direção que me traz esperança, independente de onde eu vou chegar. Só que aí a gente tem uma terceira ótica do sentido. A gente já falou sentido como significado, razão, propósito, e sentido como direção. Só que a gente tem um terceiro, que é o sentido como sensação. E muitas vezes a gente se esquece disso. Rafa, como assim sentido como sensação? Sentido também do verbo sentir, aquele que a gente sente na pele. Ou seja, quais são as sensações que nós estamos tendo. O que é que isso tem a ver com nos motivar? O que é que isso tem a ver com essa motivação que a gente traz? Não sei se você concorda, mas hoje nós vivemos hiperestimulados de sensações. Hiperestimulados. Então, é como se a gente precisasse cada vez mais de uma dose maior de novas sensações para que a gente vá se motivando na vida. Então, é como se fosse assim, toda sensação que a gente procura experimentar hoje, ela tem que ser sensacional. A cada nova sensação a gente procura que seja a maior experiência da nossa vida. Cada pizza que você vai comer tem que ser uma pizza transformadora. Cada treino que você vai fazer tem que ser o treino mais extenuante.
Cada viagem que você se propõe a fazer tem que ser a viagem, porque senão não vale nem a pena. Se não for para ser assim, não vale nem a pena. Se não for para ser o melhor trem do mundo, não vale a pena. Se não for para ser o melhor restaurante, você vai no restaurante, você pega um cardápio, você fica maluco, sem conseguir decidir o que é que você quer, porque você quer a melhor experiência possível. Enquanto você está num restaurante que, velho, provavelmente é muito difícil que o prato que você vai pedir vai ser ruim. Mas a questão é que a gente não se contenta mais só com o bom. A gente quer sempre o ótimo, o sensacional, o excepcional. E isso vai minando muitas vezes a nossa motivação. Porque a vida ela não é feita somente do extraordinário. A vida ela é feita de momentos simples. Quando a gente se coloca nesse movimento de sempre querer que tudo seja sensacional, que cada sensação seja transformadora, a gente perde a sensibilidade às coisas simples da vida. E aí, como não vai minar a nossa motivação? Como não vai minar? Então, a gente consegue ter sensações prazerosas na nossa vida olhando a janela que está aqui na minha frente, a paisagem linda que eu estou vendo, sentindo o cheirinho do café, ouvindo uma letra de uma música e refletindo sobre ela. Isso já deveria muitas vezes ser o suficiente para a gente experimentar sensações que façam com que a gente diga assim, caramba, que massa é estar vivo. Olha isso que eu estou sentindo. Olha isso que eu estou experimentando. E aí quando a gente se anestesia muitas vezes dessas sensações simples, a gente vai vivendo no automático. A gente vai vivendo somente para existir. A gente começa somente a existir, na realidade. E a gente precisa de uma dose cada vez maior, de sensações cada vez mais impactantes. Então, para a gente concluir essa reflexão, quase de madrugada que eu faço aqui com vocês, ligando a câmera e falando as coisas que vêm na minha cabeça, o que é que nos move como seres humanos? Vimos que temos essas três possibilidades, o prazer, o poder e o sentido. Vimos que nunca tivemos tanto acesso ao prazer e ao poder como temos hoje, mas ao mesmo tempo nunca vimos uma sociedade tão esvaziada, uma sociedade tão ausente de sentido na vida. E vimos também que esse sentido ele não se resume ao propósito. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo depois falando só sobre propósito, comenta aqui. Porque se tiver o comentário de vocês, eu vou entender que vocês querem, que isso é interessante para vocês. E aí eu faço um vídeo focando só na questão do propósito em si. Tá? Mas nós vimos que o próprio sentido tem essas três dimensões. O sentido como propósito, razão, significado. O sentido como direção e o sentido como sensação. Qual é a minha proposta para você que está aqui comigo agora? Olha para essas três instâncias, tá? Se pergunta na sua vida, qual dessas três você poderia dar um pouco mais de atenção? Veja o que eu estou te dizendo. Eu não estou dizendo que você deveria resolver, ser resolutivo, transformar do dia para a noite. Preste atenção nisso aqui. Qual dessas três instâncias você poderia dar um pouco mais de atenção? É o significado por trás das suas ações? Então é você começar a entender no seu dia a dia. Ah, eu me sinto muito desmotivado no trabalho. Tá, mas tem um significado por trás desse trabalho? Dele fornecer, sei lá, a renda, dele... enfim, tem algum propósito por trás desse trabalho? Não olha só para a atividade em si, tá? Mas olha, tem alguma razão por trás disso? Na sua própria rotina. Ah, eu acordo muito cedo, me sinto muito desgastado. Tá bom, mas tem algum propósito por trás? Isso te leva em direção a algo? E aí, olhe para uma segunda instância também, que é a direção. Hoje você consegue encaixar clareza de quais passos você poderia dar? Você conseguiria pegar um caderninho, tentar trazer um pouco mais de clareza? Qual direção você poderia dar para a sua rotina, talvez, para os seus projetos? Isso é algo que é possível de fazer? Será que você está meio que se sentindo perdido?
nesse momento na vida, e talvez o que precise seja um pouco mais de direção. E o terceiro, quais são as sensações que você está experimentando conscientemente no seu dia? Quais são as sensações que você consegue perceber com atenção? Caramba, eu escutei uma música e me emocionei. Eu assisti esse vídeo e me senti feliz, fiquei melhor do que eu estava antes. Eu conversei com uma pessoa e foi muito boa aquela conversa. Percebe? Trazer um pouco mais de atenção para as sensações que você experimenta. Sensações são uma maneira da gente se sentir vivo. Qual desses três você poderia colocar um pouco mais de atenção hoje? Só isso. Não é resolver do dia para a noite, tá? É um pouco mais de atenção. Então, respira. Entenda que o sentido na vida vem através dessas três óticas, através dessas três dimensões. A propósito, são 26 minutos de vídeo. Você ouvindo esse maluco falar aqui com vocês, talvez você nem me conheça. Eu sou Rafa Barbosa, eu sou filósofo e a minha missão aqui com esse canal é te ajudar a experimentar, a construir uma vida com mais paixão, sentido e realização. Eu acredito que uma vida sem paixão é um grande desperdício. E a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a construir isso, a construir também na minha vida. Muitas dessas reflexões me levam para esse caminho. Se você não é inscrito, eu sugiro, considere se inscrever aqui no canal para que você acompanhe essas reflexões, essas mensagens, para que não perca os próximos conteúdos e que a gente construa de fato uma vida com paixão, com sentido e com realização. Eu tenho também uma comunidade no WhatsApp chamada Sementes Matinais, onde eu mando todas as manhãs, de 6 horas da manhã, reflexões e inspirações para a galera. É um grupo fechado, é de graça, ninguém pode ficar comentando, então pode ficar tranquilo que não tem questões aí de política, nem nada nesse sentido, apenas eu mando mensagens por lá e eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser fazer parte das Sementes Matinais e ser jardineiro comigo, viver uma vida com mais motivação, com mais propósito, com mais leveza. E não se esqueça, a vida sem paixão é um grande desperdício.